Bom dia, queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Na aula de hoje, trabalharemos segmentos proporcionais, feixe de retas paralelas intersectadas por transversais e teorema de Tales. Iniciamos conversando sobre segmentos proporcionais. Vamos lembrar, dois segmentos são proporcionais quando eles têm a mesma razão. Razão, divisão em forma de fração, que nós relembramos na aula passada. Então, na página 56, ele traz a seguinte situação para vocês. Um prédio e um poste, a uma determinada hora do dia, projetam no solo uma sombra. E esta situação pode ser representada por este modelinho matemático. O segmento AB seria a altura do prédio, o segmento BC, a sombra projetada por ele. O segmento DE, a altura do poste, EF, a sombra projetada por ele. Agora, a nossa proposta é, será que estes segmentos são proporcionais? Para que a gente verifique se eles têm a mesma razão, ele pede então que a gente faça AB sobre BC. AB vale 21 centímetros, BC 10,5. Simplificando essa razão, tornando irredutível, dividindo por 10,5 em cima e embaixo, ou 21 dividido por 10,5, 2 inteiros. Segmento DE vale 6, segmento EF, 3. Tornando essa razão irredutível, dividindo 6 por 3, eu também tenho 2. Bom, o que eu posso concluir dessa situação? Nós podemos dizer que a altura do prédio é o dobro da sombra. A altura do poste é o dobro da sua sombra. Logo, esses 4 segmentos, AB, BC, DE e EF, são proporcionais, porque eles têm a mesma razão. Então, nós diremos que 4 segmentos são proporcionais, AB, CD, EF, GH, nessa ordem, quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, queridos, AB está para CD, assim como EF está para GH. Como exemplo, eu trago o exercício 3 da página 57, que diz assim: as medidas dos segmentos AB, CD, EF, GH, nessa ordem, formam uma proporção. Aqui a gente faz uma paradinha para uma pausa. Gente, proporção quer dizer que tem a mesma razão. E quando a gente falava de razão já lá no 7º ano, a gente enfatizava que a ordem que eu escrevo uma razão importa. Por isso, ele reforça para vocês: AB, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção. Sabendo que AB vale 6,4 centímetros, CD 0,13 metros e EF 192 milímetros, ele pede que vocês calculem a medida do segmento GH em centímetros. Nós vamos começar transformando as medidas todas para centímetros. Então, CD vale 0,13 metros. Eu preciso passar de metro para centímetro. Mas podemos cantar musiquinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Fazer a tabelinha para transformação. De metro para centímetro eu multiplico por 100. A vírgula se desloca 2 casas para a direita. Então eu vou dizer que o segmento CD vale 13 centímetros. EF nós vamos transformar de milímetro para centímetro. De milímetro para centímetro eu divido por 10 e vai dar 19,2 centímetros. Feitas as transformações, nós podemos montar a razão. Dizia ele no enunciado para vocês que a B, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção. Então, nessa ordem em que nós escrevemos, vamos substituir os segmentos pelos valores dados no enunciado. AB vale 6,4 centímetros. CD, 13 centímetros. EF, 19,2 centímetros. GH é a medida que eu quero calcular. Então, nesse momento, vale X. Fazendo a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, 6,4 vezes X, 6,4x é igual a 13 vezes 19,2, 249,6. O
nosso 6,4 multiplicando passa dividindo. 249,6 dividido por 6,4, x vai ser igual a 39 centímetros. Essa, então, é a medida do segmento GH, porque eles são proporcionais. Para praticarmos um pouquinho aquilo que acabamos de ver, peço que vocês leiam e façam as atividades da apostila das páginas 56, 57 e 58. No caderno de atividades, páginas 29 e 30. Nossa aula, nós conversamos um pouquinho agora sobre feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Vamos só relembrar. Queridos, quando eu tenho duas, eu digo que eu tenho retas paralelas. São aquelas que nunca se cruzam, que têm sempre a mesma distância entre si, são equidistantes. E nós dizemos então que a reta A é paralela à reta B. Agora, quando eu tenho três ou mais, eu já não digo mais que são retas paralelas, eu digo que eu tenho um feixe de retas paralelas. De novo, elas são equidistantes entre si. Se nós prolongarmos, elas nunca se cruzam. Então, nessa situação, nós diremos que A paralelo a B, paralelo a C, paralelo a D. O nosso objetivo nesse momento é descobrir que regularidade existe num feixe de retas paralelas cortados por transversais. E nós temos duas situações distintas. Nessa situação, nós temos o feixe de paralelas, as retas paralelas equidistantes entre si. A distância entre elas é a mesma. Na segunda situação, eu já não tenho mais paralelas equidistantes, eu não tenho a mesma distância entre as retas paralelas. Será que nestas duas situações, os segmentos formados serão proporcionais? Será que eles terão a mesma razão? Para a gente poder responder, nós vamos primeiro aprender a construir retas paralelas usando a nossa construção de retas paralelas com esquadro e régua. Peguem o material e vamos ao trabalho. Nós iremos posicionar a nossa régua sobre a folha. O esquadro, então, será apoiado nessa régua usando um dos lados do esquadro e o ângulo de 90 graus para que a gente possa construir. Lembrem, nessa primeira situação, eu quero construir retas paralelas equidistantes, a mesma distância entre elas. Então, eu coloquei lá no 4 a minha primeira paralela. Segurando a régua, eu deslizo o meu esquadro até 5 centímetros. Entre 4 e 5, a distância de 1 centímetro, então a próxima reta paralela, novamente a 1 centímetro de distância. A próxima paralela, mais uma vez, agora saindo do 7, a 1 centímetro de distância. A próxima paralela, a 1 centímetro de distância. Vejam, nós acabamos de desenhar um feixe de retas paralelas equidistantes. A distância entre elas vai ser sempre a mesma. Na segunda situação proposta no quadro, era que nós teríamos um feixe de paralelas, agora sem ter a mesma distância entre as retas, não sendo equidistantes. Então, de novo, posicionei minha régua, apoiei o esquadro, tracei a reta, vou dar uma distância de 1 centímetro, vou traçar minha segunda paralela. Agora, eu quero uma distância maior, 2 centímetros, 3 centímetros. Vocês irão definir a distância que quiserem. Mais uma vez, eu tenho um feixe de retas paralelas, mas não tenho mais a mesma distância entre elas, elas não são equidistantes. Agora nós vamos traçar uma transversal sobre esse feixe de retas paralelas. Essa transversal determina segmentos sobre o feixe. Então, eu tenho aqui o segmento AB, BC, CD, DE. A pergunta é, será que estes segmentos serão ou não serão proporcionais? Será que há uma regularidade ou algo de especial entre esses segmentos? E nesta situação, onde eu não tenho paralelas equidistantes, será que os segmentos formados sobre essa transversal terão alguma regularidade? Alguma propriedade ao serem comparados aos segmentos desta outra transversal? Agora que nós aprendemos a construir retas paralelas, eu peço que vocês construam as suas. Numa primeira situação, as retas equidistantes, tracem duas transversais, marquem os pontos.
Meçam os segmentos formados. Será que AB, BC e CD são congruentes? EF, FG e GH são congruentes? Ao terminarmos a medição, vocês irão concluir com a professora que sim. Posso dizer que o segmento AB é congruente a BC, congruente a CD. E a distância entre EF, ou a medida de EF, FG e GH, também são congruentes. EF congruente a FG, congruente a GH. Bom, se esses segmentos são congruentes, nós podemos dizer então que eles formarão uma proporção. Eu posso dizer que AB está para BC, assim como o seu correspondente EF está para FG. Ou AB está para CD, assim como EF está para GH. Num feixe de retas paralelas, os segmentos formados serão sempre proporcionais. Peço que vocês também construam a segunda situação. De novo, um feixe de paralelas, agora com distâncias diferentes entre as retas. Façam as transversais, meçam os segmentos. Visualmente, nós vamos dizer, não preciso nem medir, que AB e BC não são congruentes. Porém, a razão de AB para BC será igual à razão de DE para EF. Tirem a prova real. A gente possa perceber a congruência dos segmentos no feixe de retas paralelas cortadas por transversais, eu peço agora que vocês façam as atividades das páginas 58 e 59 e no caderno de atividades a página 31. Fizeram os desenhos? Investigaram? Verificaram se os segmentos são proporcionais? Se há congruência entre os segmentos? Se há proporcionalidade entre os segmentos? Bom, ao verificarem que sempre haverá proporcionalidade, nós vamos dizer que essa é uma propriedade matemática, chamada de Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas, cortado por transversais, irá determinar sempre segmentos correspondentes proporcionais. Professora, o que significa dizer segmentos correspondentes? Vamos mostrar. Eu posso dizer que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o seu correspondente na transversal S, D, está para EF. Vejam, segmentos proporcionais têm a mesma razão, só que falando de razão, a ordem importa. Qual foi a ordem que nós utilizamos aqui? O de cima para o de baixo. Na segunda transversal eu vou usar a mesma ordem, o de cima para o de baixo. Prof, é a única maneira de eu montar essa razão? Não. Eu poderia dizer que o segmento BC está para o segmento AB, assim como o EF está para DE. Vejam, usei de novo a mesma ordem. BC está para AB, assim como EF está para DE. Única forma? Não de novo. Eu poderia dizer que o segmento AB está para o total, AC, assim como o seu correspondente DE está para o total, DF. Lembrem, um feixe de retas paralelas, segundo o Teorema de Tales, sempre irá determinar segmentos correspondentes proporcionais em suas transversais, desde que a gente observe a mesma razão. Nós vamos então exemplificar isso que acabamos de conversar. No exercício 2, da página 62, letra A, nós temos um feixe de paralelas cortado por duas transversais, então eu terei segmentos proporcionais. Montando a razão, nós vamos dizer, nós queremos achar o valor de x, que 8 está para x. Assim como seu correspondente 10 está para 3. Fazendo multiplicação cruzada, 10 vezes x, 10x, 3 vezes 8, 24.
10 multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 10, x igual a 2,4. Determinamos o segmento x. Professora, se eu tivesse montado a razão x está para 8, como é que ficaria a razão do outro lado? Lembrem, pequenininho para o grandão, então aqui seria pequenininho para o grandão, 3 para 10. Esse é o nosso segredo na matéria, Teorema de Tales. Eu tenho que observar sempre a mesma razão, a ordem importa. Na mesma questão letra C, nós temos um feixe de paralelas cortado por duas transversais e aqui eu faço uma observação. Para que a gente possa montar a razão, na ordem correta, a professora destacou as transversais com cores diferentes. E eu vou usar isso para montarmos a razão. Então, eu vou dizer que x está para 8. Assim como o correspondente de x, 3, está para 2x. Vejam, a professora não misturou as cores. Eu trabalhei roxo para roxo, laranja para laranja, porque eu estou falando de razão e a ordem importa. Se eu mudar a ordem, automaticamente eu vou errar a minha continha. Mantida, então, a proporcionalidade, eu faço a multiplicação cruzada. X vezes 2x, 2x², igual 3 vezes 8, 24. Gente, o 2 multiplicando passa dividindo, x² é igual a 24, dividido por 2, x² igual a 12. Lembram? Eu quero um número que é o quadrado de 12. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, nós teremos x igual a mais e menos raiz quadrada de 12. 12 não é quadrado perfeito, eu tenho que fatorar. Fatorando 12, dá por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, é grupo de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 3 dá 1. Dizíamos em sala, quem tem expoente igual ao índice sai fora do radical. Sai o 2, permanece o 3, x vai ser igual a 2, raiz quadrada de 3, positivo. Por que eu descartei o valor negativo? Porque nós estamos falando da medida de um segmento. Não admite valores negativos. Então, a gente automaticamente descartou a raiz negativa, fica só com a raiz. Dos nossos conhecimentos sobre Teorema de Tales, eu peço que vocês leiam e façam as atividades da apostila da página 60 a 63 e no caderno de atividades da página 31 a 33. Lembrem-se, a prof está à disposição de vocês para as dúvidas. Um beijinho e bom trabalho!